Estamos ao vivo aqui no Instagram. Hoje a gente não vai ter o ao vivo no YouTube, que eu tive um problema com o aplicativo que faz a transmissão e não ia dar tempo de ajeitar, né, e entrar ao vivo. Mas essa aula aqui que está no Instagram vai gravada para lá. Logo depois que terminar, a gente vai subir e vocês vão poder ver nesse formato. Se tiver no celular, vocês vão ver o formato integral aqui que a gente tem. Se for ver no computador, aí vai ficar nesse formato, vai preencher a tela todinha, né, com outras bordas automáticas. Mas vamos lá, a aula de hoje é muito importante, não vamos deixar isso prejudicar o conteúdo, porque o conteúdo hoje, ele realmente vem muito pesado, vem algo que realmente mexe com a gente e que provavelmente vai mexer com vocês, mas é uma condição da advocacia superável, né? A gente não vai terminar a aula sem dar os modos, a maneira de vocês enfrentarem a advocacia, sem dar os caminhos aí para evitar desgastes. Então, vou falar exclusivamente com o pessoal do Instagram hoje aqui e o pessoal do YouTube vai poder participar de forma gravada. Amanhã a gente retorna com os dois canais, tá bom? Essas aulas, lembrando, são todas matérias e raízes fundantes que ajudam vocês a captar melhor, a compreender melhor, a fundamentar de forma mais sólida, a não ter que ficar acreditando, né, em crenças e ajuda vocês a não caírem em determinadas ciladas. Mas o grande ponto é que na semana do evento do estágio trabalhista, que já vai acontecer aí nos dias 9, 10 e 11, né, sendo que no dia 11 eu vou fazer a aula ao vivo com vocês vão ter ali passos concretos para que vocês possam atingir uma métrica de no mínimo R$3.000 por processo, né? Que é a nossa meta, que é a nossa intenção, e não só alcançar esse resultado, mas em fazer com que ele seja constante, que ele possa ser repetível. Então esse é o nosso plano, esse é o nosso motivo de estar aqui levando isso para vocês, né? Entregando isso para vocês. E hoje a gente vai discutir por que é tão difícil dar certo, né? Por que é tão difícil? Porque parece tão difícil. Por que existe uma dificuldade aí em consolidar a tua advocacia de uma forma cíclica, sólida, estável? Por que os advogados normalmente são expulsos da advocacia, não conseguem sustentar o modo que o advogado pode trabalhar para continuar recebendo ali os seus honorários, pagando pelo trabalho realizado, né, de uma maneira digna, de uma maneira saudável, em que ele não fique passando perrengue, né? Por que isso acontece? E o primeiro motivo disso, pessoal, é o sentimento de solidão. A advocacia, ela não foi abandonada recente, né? Não é uma questão de abandono. É simplesmente em que existia um período em que ela era abundante de clientes, ainda que não se colocasse no mercado, não entrasse no mercado. Eu não entrei no mercado de uma maneira organizada, mas ainda assim era possível sustentar ela com muitos pontos de desordem. Então existia uma abundância muito grande, uma escassez de advogado, coisas que foram investidas com o tempo, né? A gente teve uma explosão aí de advogados, mas isso não precisa assustar vocês ainda, pode ficar tranquilo. Não é esse o problema, tá? E o número em formal ali que a gente tem de advogados, não é esse o problema. Mas existe um sentimento de solidão. Por que esse sentimento de solidão existe? Porque a capacitação de advogados ainda é algo muito escasso. A gente tem a capacitação, né? A gente tem cursos diversos para concurso. Então tu tem um mapa, eu quero fazer tal concurso. Tu vai ter diversos mapas, diversas pessoas que vão contribuir para que tu siga um planejamento até a data da tua prova. Que trabalhe um edital antecipado, modifica próximo da prova. Quando tu faz a prova, vamos dizer, magistério, apesar de tu ser nomeado, tomar posse, né, tu viveu aquele caminho, aquele planejamento concursal, quando tu entra na magistratura, ninguém espera que tu seja o grande juiz já, esteja pronto. Não, existe a escola da magistratura. Tu vai ter ali, tu vai entrar em tomar posse como juiz substituto. Então, por isso, tu vai ter o apoio, né? Tu vai ter um apoio ali de outros juízes
de outros servidores, de assessores, de pessoas que já estavam ali antes de tu chegar e vão te dizer para onde tu vai, que caminho tomar. Então tu tem um determinado apoio. Procuradoria, a mesma coisa, a analogia é bem similar. Então, quando tu inicia na atividade de outros ramos jurídicos, tu não tá só, tu tem um apoio. E quando tu entra no quadro da OAB, né, aí eles vão lembrar de ti ali no momento da anuidade e tudo mais, mas não apenas isso, a gente tem uma discussão sobre técnicas, sobre ação, construção de recurso. A gente ainda está na discussão daquilo que faz parte da advocacia, mas que não é o todo. E aí o advogado se sente muito só. Como fazer para prospectar clientes? Quando a gente pensa em prospecção de clientes, a gente tem que entender que a advocacia é plurima. Existem vários tipos de atuação na advocacia e, por conta disso, existem vários tipos de prospecção diferentes. Algumas são extremamente úteis em determinada seara e extremamente inúteis em outras áreas. Então é importante tu entender em que público tu vai atuar, em que processo tu vai atuar, em que procedimento tu pode entregar resultado, para tu entender as características dos teus clientes, né? Eles vão te dar esse feedback também continuamente, vai ser algo que tu sempre vai reavaliar, mas a grande questão é essa. Então não existe um modelo, não existe uma pessoa ali que está naquela seara que está ajudando a capacitar esses advogados que acabaram de ingressar na atividade. Porque se vocês pararem para prestar atenção, até o momento que tu pega a carteira e tu olha em retrospecto, tudo isso era prova concursal. Era estudo diário, era habitualidade, era disciplina, fazia exercício prova, aí ia lá e atuava, né? A gente trabalha ali na prova do AB um pedacinho do que é o negócio da advocacia, do que é a atividade da advocacia. Né? Não se trata sobre prospecção de clientes, e isso na prática é altamente fundamental, por exemplo. A gente não trata de valores de demanda, a gente trata de matérias só quando a gente está fazendo a OAB. Então, quando a gente vai discutir valores, se aquele trabalho vai pagar o que tu vai realizar, né? Vocês conseguem analisar a viabilidade jurídica, mas a viabilidade financeira vocês têm uma grande dificuldade por conta dessa questão que eu estou explicando para vocês, porque vocês estavam trabalhando em um percurso diferente que levava vocês à área concursal. Então, essa falta de apoio, de suporte, de pessoas, né? Falta ali de pessoas que deem apoio nesse trajeto da advocacia, faz com que vocês tenham um sentimento de solidão e, às vezes, quando estão sem respostas, não sabem para onde ir. Esse é um dos motivos, por exemplo, que fez a gente construir o canal. Porque a gente precisava, a gente vê que está defasado, a gente vê que não tem suporte, então bora lá dar o suporte pessoal, bora abrir o escritório. Fora isso, antes desse momento, olha só, quando eu estava na graduação, eu já sabia que eu queria advogar. E eu era um sujeito diferente. Eu era o diferente que queria advogar, porque todo mundo queria concurso, todo mundo queria magistério, todo mundo queria procuradoria, né? E com o meu destaque acadêmico ali, que eu tinha no meu ciclo, as pessoas acreditavam que eu deveria seguir esse rumo também. Eu falei, não, eu quero advogar, né? E entendendo que a advocacia é um empreendimento, eu já comecei a consumir ali diversos cursos jurídicos, né, de empreendedorismo jurídico. Mas a grande questão era, vocês percebem que a graduação, em regra, não está voltada para a advocacia, sendo que é um pilar, é indiscutível, é constitucionalmente indispensável para ali o alcance do bem comum, que é a justiça. Então a advocacia é indispensável, mas a balança está desequilibrada quando a gente tem suporte para magistério, a gente tem suporte para advocacia pública e a gente não tem suporte para advocacia privada. Né? Como consolidar a tua advocacia de forma privada? Como consolidar a tua atividade continuamente e fazer com que tu realmente possa contribuir em pé de igualdade com o magistério, que tem apoio de subsídio, estrutura e tudo. Com o apoio que a Procuradoria tem de subsídio, de estrutura e de tudo. Que não se compara com o apoio que a advocacia não tem, por exemplo, em relação a tudo isso. Então, por isso que a gente está aqui. Mas aí vocês conseguem perceber
que essa ausência de apoio que a advocacia tem no seu trajeto privado faz com que a balança fique desequilibrada. E aí é por esse motivo, né, um dos motivos da gente estar aqui, e a gente tem essa falta, né, isso tudo que eu mostrei para vocês, que causa esse sentimento de solidão quando tu quer advogar de forma privada, né, vem também da falta de referência repetível. Não é só a referência, porque às vezes vocês têm, o advogado X, o escritório ali assado, é um escritório referência nacional, é um escritório referência da minha cidade, é um escritório referência do meu estado, mas não é um escritório referência que é repetível. O que significa isso? As portas dele, como ele chegou lá, estão fechadas. Eu não sei como os escritórios que têm participação nacional, eu não sei o escritório do meu estado que tem participação estadual, que tem nome, que tem referência, que está aí há centenas há dezenas, há mais de 2 décadas, 3 décadas, 5 décadas, estão aí, né, vão sendo herdados por outras pessoas da família que ingressaram na área jurídica, e eu não vou discutir a competência deles. O que eu vou discutir eu não sei qual é a referência, eu não sei como eles chegaram lá, eu não sei como eles fizeram isso. E a maioria dos escritórios, a gente não sabe como eles chegaram lá, como eles fizeram isso. Então, o que a gente está fazendo aqui, nada mais, nada menos, é do que abrindo a porta do nosso escritório, falando, tá aqui, é assim que a gente faz, para que vocês tenham uma referência repetível. Só que qual é o problema? Por que normalmente eles não abrem, né, o escritório, a porta do escritório, para vocês entenderem o que acontece lá dentro, o que fez ele despontar e se diferenciar? É porque anteriormente, se vocês vão estudar sobre empreendimento, a advocacia ela é uma atividade em que é uma empresa de lucro, em que ela está muito voltada para aquele advogado. Então, a estrutura, a organização tem as características daquela pessoa. E está tudo vinculado a ele. E se aquela pessoa sai da sociedade, o escritório se desmancha, porque toda a estrutura, toda a organização está pautada na cabeça dessa pessoa. E isso não funciona mais hoje. Funcionava antes em outro contexto de abundância de clientes, em outro contexto de escassez de advogado, em outro contexto de posicionamento de mercado, que anteriormente simplesmente o status de advogado já abria ali muitas portas. Ter um escritório já fazia com que tu fosse visto de forma diferente, e isso não acontece mais hoje. Então, muitas das formas em que foram alcançados os grandes escritórios em momentos anteriores não funciona atualmente. Eles mesmos estão se reorganizando para que eles possam, né, disputar em pé de igualdade e não se sustentar numa estratégia que eles sabem que não vai funcionar daqui para frente. Então, esse isolamento dos escritórios e essa falta de referência repetível, ou seja, eu posso pegar a experiência desse escritório e repetir para a minha atividade, isso existe uma ausência absurda. E é por isso que a gente organizou o escritório com uma forma em que não precisa ser eu. Não precisa ser o Salomão, o Vitor Hugo, meu sócio, a guiar ele. Pode ser qualquer pessoa que cumpra as etapas que estão determinadas nele. E essa referência que a gente vem trazer para vocês, porque a gente sabe que essa ausência de referência traz uma solidão, traz uma falta de amparo, traz uma falta de apoio para a advocacia privada. E como a gente fez aqui o comparado, é totalmente desequilibrado quando a gente compara com o magistério, com o concurso, com a procuradoria, em que o procurador ele entra, ninguém espera que ele esteja pronto. Ninguém espera do procurador que a partir do momento que ele tome posse, seja nomeado, ele já saiba resolver tudo, vão jogar ele e resolve a tua vida. Ninguém espera que o juiz, apesar de passar por todas as etapas ali do concursal do magistério, ele chegue lá e resolva tudo. Não, ele entra como substituto, ele tem o apoio de todo um aparato, estrutura e pessoas que já estavam ali para dizer que caminho ele deve ou não seguir. Então, esse abandono da advocacia não é à toa que a gente está aqui. Não é à toa que a gente veio discutir isso, porque a gente acha importante e porque, como eu disse para vocês, desde a graduação, quem quer advogar, como eu sempre quis advogar, era um maluco. Era um maluco, porque a regra é que seja estruturado, e olha só, tenha um olhar criterioso. O que em investimento é melhor para mim se eu tenho uma faculdade, por exemplo?
Se depois tu que está preocupado com titulação, área científica, que é uma área boa, mas que não se confunde com o âmbito privado, eu preciso que tu estude uma pós-graduação, que tu faça um mestrado, ou que tu faça um cursinho para algum tipo de concurso, e tu vai passar ali 2, 3 anos naquele cursinho. Então, quando tu vai passar 2, 3 anos naquele cursinho, tu vai estar pagando 2, 3 anos naquele cursinho. Então, para mim é interessante empresarialmente como negócio que tu continue ali depois que tu saia da graduação, né? Que tu retorne para continuar investindo, comprando aquele serviço que a gente está pagando. Então, a advocacia tem essa ausência, a advocacia precisa desse apoio e a gente está aqui para abrir o escritório e falar tudo para vocês, para que vocês saiam desse sentimento de solidão, porque aí dificulta bastante o ingresso e a progressão de vocês, né? Só que aí o que acontece? Quando a gente para analisar quais os caminhos, quais as etapas que eu tenho para solidificar minha atividade de advocacia, tive um problema aqui, pronto. Voltou. Hoje não querem me ajudar esse negócio aqui. Pronto, acho que voltou, tá? Então eu estou construindo etapas aqui para vocês do que como fazer a atividade de vocês ser repetível e solidificar, né, durante o tempo e vocês conseguirem progredir na advocacia. Ora, a primeira coisa é tu enxergar ela como um empreendimento. Por que enxergar como um empreendimento? Porque ele te dá métricas. O empreendimento ele tem um estudo de métricas e de avanço. Voltou, né, Eric? É isso. Então, o empreendimento, estudar a atividade jurídica como empreendedorismo, permite que tu estude ela como negócio e possa aplicar técnicas reproduzíveis e que tu vai consertar e adaptar segundo cada polo, segundo cada público, segundo cada nicho de atuação que tu escolher, tá? Por quê? Mudou o nicho, mudou a localidade, tu vai ter que fazer algumas adequações para atuar. A atividade da advocacia na capital é diferente da atividade da advocacia no interior. A atividade da advocacia no ramo trabalhista é diferente da atividade da advocacia no ramo da criminal. Só que aí entra um problema. Qual o problema? Um problema muito grave, que é o segundo problema que depois da solidão faz com que vocês abandonem a advocacia também e comecem a achar que é muito difícil. Ah, não, é muito difícil, é um negócio muito difícil. Não é. O problema é que como a gente tem muita herança ruim, vocês começam a duvidar de vocês quando vocês começam a estudar. Porque eu venho aqui trazer o conteúdo para vocês, falar, olha, os escritórios estão fechados, vocês não conseguem ter acesso a como ele construiu a atividade dele, né? Como ele construiu o nome, como ele construiu, quanto tempo foi para ele construir aquele nome, né? Tu tem 30 anos para doar, igual anteriormente as pessoas basicamente tinham de herança de outros familiares que eram da área jurídica. Não tem, eu preciso dar certo logo, né? A gente precisa fazer funcionar as coisas. E aí qual é o grande problema? A gente começa a estudar sobre empreendedorismo jurídico e ele é uma matéria ampla que tu vai ter que, com o tempo, afunilando para a área, para o público que tu vai atuar. Eu já vou mostrar aqui uma diferença. Só que o que acontece? Quando tu começa a estudar isso, quando tu começa a estudar o empreendedorismo jurídico, vai acontecer uma coisa, eu tenho certeza, vai acontecer isso. Isso já não aconteceu com vocês que estão aqui. Vocês vão começar a perceber que existe muita gente que passa uma determinada tranquilidade sobre determinados assuntos, que fala sobre advocacia, que está lá dentro da OAB, que está lá participando de comissão de sei lá o que nasceu, e quando tu vai olhar, eles parecem tranquilos, bem posicionados, mas aquilo é muito frágil, é um status muito frágil, porque quando tu vai conversar, tu percebe que ele não tem fundamento sobre o que ele está falando. E quando ele não tem fundamento sobre o que ele está falando, e tu agregou fundamento porque tu parou para estudar, porque tu parou para estar aqui, porque tu parou para assistir as aulas do canal, porque tu parou para estudar, para entrar em um curso e avaliar diversas situações, tu começa a ter respostas constantemente diferentes de tudo que está sendo dialogado continuamente na advocacia. Por quê? Por herança. Por negócios que eram estruturados em cima de pessoas, características de pessoas, sobrenome de pessoas, sobre status de pessoas que não são reproduzíveis. Porque se é um negócio que está no nome do escritório aí da cidade de vocês, pega um nome aí de um escritório e alguém que vocês sabem tem uma referência. Eu posso importar esse nome para mim? Não dá. O nome é dele. Tá? Então, quando tu começa a estudar, né? Quando tu começa a estudar, tu começa a ver que o negócio é diferente. E aí entra o momento da confiança. Por quê? Imagina vocês fazendo uma prova. Isso já deve ter acontecido com vocês várias vezes,
tá? Imagina tu tá lá numa prova e tem 10 questões naquela prova. Só tem 10 questões nessa prova, tá? Tá ali, 10 questões. E nas 10 questões, vamos colocar... Eu não vou nem botar mais de 2 alternativas, não. Vou botar 2 alternativas só. Eu não vou botar A, B, C, D, E, não. Vou botar 2. Imagina que só existam duas alternativas e tu coloque ali como falsa todas as 10. Tu leu todas as perguntas e tu respondeu a afirmação como falsa. 10 vezes seguidas. Não é natural que tu te questione, que tu acha que tu tá errado, porque tu vai assim, não, alguma coisa eu tenho que deixar passar. Não é possível que essas 10 afirmações sejam falsas. Tu começa a te questionar. Só que ele vai trazer esse problema para vocês quando o Eric que já maratonou a aula. É isso, Eric. Isso não aconteceu contigo? Me conta aí. Tu começa a ver situações que as pessoas estão constantemente falando sobre captação de clientes, sobre networking, sobre participar da OAB institucionalmente, e não é essa a resposta, tá? Para advocacia privada. E tu começa a perceber que não é, tu começa a te questionar. Será que eles não estão vendo? Ou será que eu estou certo mesmo? É tudo falso isso aqui? Tu começa a te questionar se é verdadeiro ou é falso. Tu começa a achar que tu está errado de ter tanta resposta divergente do que está sendo dialogado. Quando eu dou aula na OAB, por exemplo, na Escola Superior de Advocacia daqui do Pará e do Distrito Federal, mas quando eu falo para as pessoas que eu não tenho vínculo nenhum institucional com ninguém, e senão eu não estaria falando aqui, eu não tenho vínculo nenhum com ninguém da OAB. Eu fui convidado da aula e por saber que aquela atividade é importante, que a OAB ali dentro eu ia atingir pessoas que não estão aqui na minha audiência, não estão no meu público, não posso resolver, não atingiria eles, pessoas que não usam o Instagram. Então, é outro público, eu quero ir lá ajudar porque faz parte da minha classe, né? Valorizar a minha classe é importante. Mas eu não me vincular à OAB foi proposital para que eu pudesse falar. Para que eu pudesse chegar aqui e dizer para vocês que diversos momentos, diversos cursos que estão ali não deveriam estar. Não deveriam estar, que servem para massagear a ego, para aumentar o nome de alguém institucionalmente, mas para ajudar na esfera privada da advocacia, não está contribuindo. Eu ficar falando de recurso de revista, que é uma matéria importante, tem que ser para um público pequeno de pessoas que já estão consolidadas na advocacia e que tem ação para falar sobre recurso de revista, por exemplo, sobre recurso especial. Aí eu vou ficar falando de recurso extraordinário para o STF. Tu atua nessa seara? Isso é diferencial para o teu escritório? Não. Então por que a gente está tendo ali curso contínuo nesse sentido e os advogados estão achando que é importante? Porque o que acontece? Quando a OAB coloca um curso, os advogados que estão de fora, que não sabem como é a advocacia privada, pensam o seguinte: esse curso aí é importantíssimo. Porque se a OAB está dizendo para eu fazer, eu vou fazer, porque na esfera prática deve ser alguma coisa que vai fazer muita diferença para mim. Aí tu vai lá assistir e não faz diferença nenhuma. Assim como eu, por exemplo, que atuo na área trabalhista, que tenho toda a organização para a área trabalhista, às vezes recebo alunos lá na OAB que são de criminal. Não vai funcionar para ele. Só que se ele quiser mudar de área, é uma área rica, realmente é um passo fundamental, entender sobre os cálculos do trabalho, que é a aula que eu leciono lá. Então, é importante que se ele quiser migrar de área, mas aquilo vai ser o diferencial para ele, não, ele precisa de conhecer muitas outras coisas da esfera privada, que é necessário para ele identificar que existem muitas afirmações falsas. E nesse momento tu começa a te questionar se é verdade isso, eu estou aprendendo tudo isso e parece que está todo mundo fazendo uma coisa que não tem nada a ver, né? Então, e ainda tem um outro ponto. Quando tu começa a perceber que tem várias informações falsas e duvidar de ti, quando tu vai dar o passo para a construção da tua advocacia, para a solidificação dela, é natural, gente. A gente não espera de vocês que vocês assistam um evento, participem das aulas e não errem nada. Não tem como, porque existem muitas heranças difíceis e, como eu disse para vocês, quando a gente fala de empreendedorismo jurídico, ainda é algo abrangente. Por que é abrangente? Porque, como eu disse para vocês, o empreendedorismo da área criminal é diferente do empreendedorismo da área trabalhista, que é diferente do empreendedorismo da área imobiliária, da área civil, contrato, consumidor, é tudo diferente. Então, isso ainda é muito amplo. Então, quando tu vai pegar o conhecimento para ver o que se adequa a cada área, o que serve para uma e não serve para outra, o que vai acontecer? Tu vai errar em algum momento. Tu vai achar, isso aqui é serviente, aí tu vai aplicar, não funciona. Então, em algum momento tu erra. E aí, nessa hora,
a sociedade no todo, né, como eu mostrei para vocês, que está voltada para concurso, para pesquisa científica, lecionar, magistério, procuradoria, esse todo, né, comum que procura a estabilidade, a gente já falou sobre estabilidade aqui em outros momentos, eles são muito injustos com vocês. Por que injusto? Não é natural que se erre. Vamos lá, é o mesmo que eu comecei um plano na advocacia, na esfera privada, tá? Eu quero estabilizar minha advocacia, eu quero majorar meu nome, eu quero majorar meu posicionamento de mercado, eu quero ganhar espaço e ter esse espaço consolidado. Eu quero sempre ter essa segurança de ser procurado, de atuar, de ter aonde construir mais renda. Então, eu quero ter essa possibilidade. E aí tu vai aplicar e erra em algum momento, tá? Tu vai errar ali no início, no meio, o erro ele faz parte, tá? Só que o erro não é uma coisa para tu sair dali e ser expulso. Ele é uma métrica. Em comparado, seria o mesmo que aí as pessoas vão falar para tu desistir. Isso não é para todo mundo, vai falar um monte de coisa aí que é para tu desistir, infelizmente. Às vezes de pessoas que tu gosta, né? Às vezes de pessoas que se importam contigo e falam coisas desse viés. Mas a grande questão seria o mesmo que tu começar um projeto de entrar num concurso, entrar numa vaga e no primeiro simulado te dar mal e falarem para ti, olha, se tu te deu mal nesse simulado é melhor tu abandonar esse objetivo. Não faz sentido. Porque aquele erro não significa que tu não é capaz de alcançar outro patamar. Ele é uma métrica para dizer onde tu errou, onde tu vai corrigir, onde tu vai acertar. E o projeto na esfera privada, ele segue basicamente a mesma lógica. Só que as pessoas são injustas, né, por todo esse contexto e começam a te desacreditar de que tu é capaz de construir uma advocacia sólida. Contrário a isso, tu também tem essa solidão, porque a advocacia está tratando de outras coisas, tratando de uma maneira inadequada sobre aqueles conteúdos, e aí gera uma grande insegurança se tu está certo e está todo mundo errado, né? Parece todo mundo errado e, em regra, às vezes está. Às vezes as 10 alternativas são falsas e tu não confiou em ti e tu podia ter ido lá e colocar a mesma falsa alternativa, porque é isso que acontece, tá? Então a gente veio para cá justamente para isso, para abrir a porta do escritório para um processo repetível, para um processo que tem base, para procedimentos que vocês podem utilizar aí na vida de vocês e que vocês não tenham mais esse sentimento de estar sozinhos. A gente, bora lá dar apoio por questão só, bora lá fazer o braço direito, né? Vamos ser o apoio da galera aí. Então, para preencher essa ausência, que a gente construiu a Semana do Estágio Trabalhista, né? Para preencher essa ausência que a gente está aqui entregando esse conteúdo gratuito, para que vocês possam entender como é que funciona a esfera privada da advocacia, para vocês conseguirem metrificar os passos de vocês, se vocês estão progredindo ou não. Então participa lá do evento, porque lá a gente vai dar os passos para vocês, e aqui estão os fundamentos de porquê. Porque se eu falar, olha, faz isso, isso e isso, vira um exercício de fé, de tu acreditar em mim, de tu olhar para mim e falar assim, eu acredito nele, eu não acredito. A gente não quer esse exercício de fé. Se vocês estudarem, se aprofundarem, cada vez mais vocês vão precisar menos confiar na gente e entender que existe um fundamento para aquilo. Só que o grande ponto é por que a gente entrega os passos, e somente entrega passos determinados, passos específicos, porque eles têm relação com o modelo de negócio que a gente tem. Agora, se eu quisesse, vou dar uma aula de empreendedorismo jurídico, que é sobre negócio, isso ia ser mais amplo e vocês iam demandar mais tempo para alcançar. E a gente precisa construir resposta rápida e resultado rápido para a advocacia. Por que a gente pensou numa resposta rápida, um resultado rápido, decidiu abrir a estratégia do nosso escritório para vocês? Porque a gente sabe que se vocês erram, as pessoas não afrouxam a mão na cabeça de vocês. Então é importante que vocês vençam para que vocês ganhem confiança para poder combater tudo isso aí que vocês estão vendo. Porque o que acontece? A estratégia de negócio, estudar que ato eu vou cumprir, basicamente funciona assim. Imagina que eu tenho um restaurante, uma academia, um crossfit, uma venda de móveis, uma venda de imóveis. São atividades que são totalmente divergentes entre si. Uma farmácia. Percebam, públicos diferentes, formas de prestação diferentes. Um negócio físico diferente de um negócio digital. E quando a gente estuda, né, empreendedorismo jurídico, tu está estudando a aplicação, o fundamento da diferenciação de cada negócio desse. Seria o mesmo que na advocacia falar, olha,
isso aqui fundamenta uma estratégia de marketing, tu tem essas estratégias. Agora, escolhe aí dessas qual tu quer para a advocacia criminal. Qual se adequa melhor. Qual é a mais produtiva. Então, ainda é muito amplo. Por isso que a gente pensou na estratégia, né? E só que essa questão, por que é uma discussão nova? Né? Por que a gente não está falando disso há muito tempo? Por que a gente não está discutindo as matérias, assim, afunilando já para cada área, demonstrando a diferenciação de cada área? Por que a gente não faz isso desde o início já há muito tempo? Porque, como eu disse para vocês, a advocacia era abundante, ela colhe frutos ainda de uma estratégia anterior que não se adequa mais aos dias de hoje e tu precisa profissionalizar esse negócio. Se não profissionalizar esse negócio, dificilmente tu vai te manter, tá? E assim, além disso, existe uma coisa que a gente tem e que nos beneficia até hoje, tá? Que é a não concorrência, né? Existe a não concorrência na advocacia. Como assim a não concorrência, Lindo? A gente não está tão prejudicado por conta desse período de não profissionalização da atividade privada, de não construção de negócio jurídico. Por que a gente não é prejudicado de forma absurda? Por que o advogado ainda consegue hoje aprender a empreender e iniciar o negócio dele, né, numa concorrência que vai estar tranquila? Por que ele ainda consegue? Porque se isso é tão novo e já tem frutos, e é muito bom porque a gente tem fundamentos de centenas de anos de negócios para utilizar. Tu não precisa olhar só para o escritório, olha para outros negócios e pode colher ali diversas situações referentes a eles para colocar no teu. Mas por que a gente ainda consegue, tendo um número absurdo de advogados? Primeiro, esse número absurdo de advogados, pessoal, de advogados e advogadas, e, enfim, esse número absurdo formal que tem, como eu mostrei para vocês, a maioria deles é fake. Como assim fake? Ou é advogado em trânsito, que ele vai advogar para ter atividade jurídica, vai advogar por alguma emergência financeira, mas ele vai estar procurando outro caminho. Então ele não vai ficar disputando o mercado. Se ele não vai ficar disputando o mercado, quando ele sair, vai entrar outro que também, de certa forma, amador como ele. E aí, quando ele for sair, se ele quiser voltar, ele vai estar atrasado. Tu vai estar continuamente plantando ali. Então, existem muitos advogados em trânsito, tá? Que não conseguem permanecer com a advocacia sólida e escolhem já porque não quer, está escolhendo outra coisa. Existem advogados que só pegam a OAB mesmo e não fazem, e não advogam. Por quê? Vocês conhecem todos esses. Vocês conhecem. Por que ele faz isso? Porque a OAB virou basicamente um diploma da graduação jurídica. Não faz sentido, mas virou, né? A pessoa faz porque para dizer, olha, eu estudei a graduação de Direito, eu estudei bem, então eu passei na prova da OAB, está aqui minha carteira para dizer que tem o diploma, né? A OAB virou um diploma, e um diploma caro, porque tem uma anuidade cara, né? Uma anuidade de classe muito alta, mas basicamente isso mostra por que os números são irreais em relação à advocacia. E principalmente porque eles se mantêm no amadorismo, porque é um trânsito por falta de apoio, por falta pela solidão, por tudo isso que a gente está falando. Então, e a não concorrência? O que é a não concorrência? É isso que é a não concorrência? Não. O escritório de advocacia ele só pode ser formado por advogados. Isso é um limite legal. E quando a gente tem limites legais, outras pessoas, apesar de serem profissionais de negócio, não vão querer entrar, patrocinar, não vão querer ser sócios informais de uma coisa que ela não vai poder posteriormente obrigar, né, coagir ali judicialmente o seu sócio. Porque se eu não for advogado, eu não vou investir no escritório de advocacia em que eu não posso posteriormente usar o poder judiciário se eu for lesado nessa sociedade. Então imagina que eu construo todo um escritório, eu consigo por negócio atuar, mexer, modificar, eu sou profissional do negócio. Né? Porque as pessoas, se tu for para a área aberta de disputa, ou seja, eu não estou falando mais de advocacia, imagina aí de negócios em gerais, como a gente mencionou, academia, restaurante, crossfit, qualquer um pode ter um desses. Qualquer um pode abrir um negócio nesse viés. Né? E aí, quando tu vai abrir esses tipos de negócio, tu vai disputar com outras pessoas que elas já são profissionais de negócios. Elas já estão aperfeiçoadas, elas já trabalham há muito tempo, elas estudam há muito tempo o negócio, elas sabem fazer análise financeira, distribuição financeira, investimento em marketing, investimento em estrutura, elas sabem o tempo de retorno. Tu vai para o negócio digitais, a pessoa já está profissionalizada nos negócios digitais. Isso exige uma competência muito maior, muito mais profissional, porque eu estou disputando aqui com pessoas que são profissionais. Quando a gente entra aqui, por exemplo, para disputar sobre
o atendimento, um produto, um serviço em que não existe limite, tu vai disputar com uma galera que é muito grande, que é muito safa. Só que em relação à advocacia, não, ela sempre esteve protegida. Por quê? Porque o advogado, embora ele não estivesse profissionalizando o empreendimento dele, para tirar da característica pessoal dele, outras pessoas que estavam vendo esse defeito, vamos dizer assim, olha, eu vi um defeito ali naquele escritório de advocacia, tem como melhorar, tem como... Ela não poderia entrar se ela não fosse advogada. E isso fazia com que a advocacia ficasse protegida. Então essa que é a grande questão. A gente tem uma não concorrência há muito tempo e só não quebrou porque a advocacia foi protegida por essas outras questões. Porque a pessoa não vai entrar e investir o dinheiro dela, esforço dela, sem a possibilidade de, posteriormente, ela levar um tapa na cara e dizer que tu não poderia ser sócio de um escritório, porque só pode fazer sociedade de escritório quem for advogado, que tem formalmente a característica de sociedade civil. Mas a gente já viu que não dá para ficar analisando como sociedade civil, porque senão tu perde todas as tuas métricas. Então a gente teve essa proteção, tá? Vocês viram aqui o que acontece, por que está esse problema na advocacia, por que a gente tem essa dificuldade em dar certo, né? Que a gente tem que incluir o fator humano de estar batalhando contra toda uma correnteza que é contrária desde a faculdade. Não se fala mais na faculdade em advocacia, né? Se fala em tudo que leva ali para outro percurso que não contribui para o percurso da advocacia privada. Aí a grande questão, tudo isso que era um problema também pode ser visto como um benefício para a gente. Como assim? Tu acabou de dizer que sim, isso prejudica no âmbito privado a solidez da nossa atividade? Sim, é verdade. Só que a grande questão é que, por ter sido protegido por muito tempo a advocacia, por a gente ter características de advogados que não profissionalizaram a atividade na esfera privada, que não tem esse projeto repetível, que sempre tem que estar à frente, por isso que ele sempre está à frente, por isso que ele está sempre ali fazendo todos os atos do escritório, né? Porque ele não organizou de maneira adequada. Então, essa falta de organização, quando tu começa a organizar, né? Quando tu começa a organizar as tuas campanhas de marketing, entender para o teu público de fato, não o geral do que estão falando, mas alinhar para as características do teu público. Quando tu começa a organizar os atos do teu processo, os atos de atendimento para eliminar coisas que as pessoas diziam que eram essenciais, tipo, o primeiro atendimento, o atendimento físico, começa a eliminar coisas que não são essenciais para alguns públicos da advocacia e para o teu público não é, e o pessoal vai achar que tu é doido, mas tu começa a utilizar aquilo e isso acaba gerando conforto para o teu cliente. Então, se o teu cliente não gosta de atendimento presencial, não adianta tu forçar atendimento presencial, porque a OAB, a advocacia, acha que tem que ser presencial. Ela não está lá no teu público. A advocacia é plurima. E aí, quando tu passa a eliminar essa resposta e colocar um atendimento rápido pelo celular e modificar isso, teu público vai ficar feliz e tu vai ter uma resposta positiva. E tu fez uma pequena adaptação. E essa pequena adaptação já vai te diferenciar de uma maneira muito grande, porque é difícil as pessoas darem esse salto porque elas estão com a confiança abalada. Porque se ela vai fazer isso, ela se sente só, ela acha que ela está errada, porque ela está estudando, ela viu um monte de alternativa falsa, e ela fala assim, mas eu já fui contra uma decisão. Que o pessoal diz que eu tenho que, por exemplo, usar terno toda hora. Mas o meu público não exige isso. Aí eu já fui contra isso. Aí agora eu vou dizer que o atendimento é... Entendeu como tu começa a te questionar? Mesmo estando lá na área, mesmo tu discutindo com pessoas que nem advogam, que nem são da área, que nem tem, nem faz, nem advoga, sabe? Pessoa, ou então que é o cara da advocacia de outra área. Aí tu começa a duvidar de ti, porque tu começa a desafiar demais, mas esse desafiar demais é porque nunca foi desafiado nada. Nunca foi questionado nada. E ainda assim, hoje em dia, ele vai continuar, não adianta. Eu posso falar aqui o que for. Esse canal aqui, ele pode bater 1 milhão de pessoas. Vai continuar a mesma coisa. A questão institucional, porque é algo muito grande. É algo muito maior do que apenas eu. Mas ainda assim, modificar uma vida de um advogado já é modificar o mundo de uma pessoa, né? Porque modifica a vida dela, modifica o familiar, já é o mundo dela, a vida dela, a experiência dela, isso já é grande demais e infinito por si só. Então, por isso que a gente veio para cá. Não é achando que a gente vai mudar tudo, né? Vai conseguir levar a advocacia lá para cima. Se Deus quiser, se Deus permitir, mas isso vai ser com a ajuda de vocês, porque vocês que vão continuar essa perpetuação. Mas isso é muito grande.
tá? Então, por isso que a gente sabe que é difícil demais, mas quando vocês começam a aperfeiçoar detalhes por detalhes, isso já tende a impactar muito. Aprender um pouquinho de marketing já vai fazer vocês serem vistos de maneira diferente, porque vocês estão sabendo atingir o público realmente de vocês e isso já vai causar um impacto muito diferente, porque as pessoas estão com dificuldade de enfrentar essas posições, né? Então a gente tem todos esses pontos que, como a gente mostrou aqui, ajudam vocês a darem passos mais rápidos, mais sólidos, e a gente espera que vocês não se sintam mais só agora que a gente está aqui entregando tudo isso para vocês, tá bom? Então a gente tende a continuar, tende a trazer essas informações que são fundamentais e relevantes e parar de discutir besteira, parar de discutir coisas que a advocacia tem discutido há muito tempo, que não vai diferenciar no âmbito privado a tua atividade. Então a gente vem trazer esses passos, esses primeiros passos, que vão solidificar vocês, vão trazer ali uma percepção de advocacia diferente e que não é tão difícil quanto parece. O difícil está mais por conta que vocês estão indo contra a maré. Mas vocês não vão disputar, por exemplo, com pessoas que são muito profissionais em negócios. Isso não é a verdade, tá? É um número absurdo de advogados. Não é a verdade. Porque pode ter mais de 1 milhão de advogados há muito tempo. Mas a maioria é amador, mas a maioria está em trânsito só, não vai ficar. E, portanto, se eu não vou ficar no lugar, eu não vou ficar dando 100% do meu gás naquele lugar. Só que tu que vai ficar, tu vai estar dando 100%, tu vai estar estudando, tu vai estar aprendendo. Então, consequentemente, tu vai te diferenciar, tá? Então, eu espero que vocês não se sintam mais só agora que a gente está aqui entregando isso para vocês e que vocês comecem a ir para esse outro caminho, porque vocês vão perceber que essa disputa e essa forma de disputa, essa compra de disputa, porque, por exemplo, se eu vou brigar por nome, por criar uma associação de valor ao meu nome pessoal e disputar com outra pessoa que já está lá há 30 anos, eu vou ter que esperar 30 anos. E a gente não quer isso para vocês. Mas quando vocês começarem a disputar em outra escala, profissionalizando os atos de vocês, a organização de vocês, estudando mais sobre as engrenagens que fazem o negócio funcionar, pode ter certeza que tu vai estar disputando quase que só. Tu vai dar determinados saltos que tu vai subir um degrau e naquele degrau a galera não tá. A galera tá aqui nos primeiros degraus ainda. Né? Por quê? Por conta dessa proteção, por conta desse desvio de atenção e foco que esse contexto que a gente trouxe para vocês traz para esses advogados. Então é importante estudar, se inscrevam na Semana de Estágio Trabalhista para participar do evento. O evento vai entregar passos sólidos e ele vai mostrar para vocês como já se diferenciar com pequenas etapas. Que é esse que é importante, fazer vocês vencerem logo, tá? E essas etapas, embora a gente não possa entregar todos os fundamentos de uma vez, né, porque existem muita coisa, a gente está entregando aqui bastante de forma gratuita nessas semanas anteriores, para que vocês não tenham que ter fé em mim, mas apenas conseguir associar que existem fundamentos. A gente não é alguém que criou as coisas do nada, a gente estudou, aplicou, testou e falou, olha, de todas as estratégias de marketing aqui, para a nossa área é essa aqui. Essa aqui é boa, é ruim, não presta? Não, presta, mas provavelmente para a nossa área não. Provavelmente para essa outra área, tá? Então é essa adaptação que a gente entrega lá e que tem fundamentos, não foi uma coisa aleatória. Então é isso, pessoal. Estou feliz por essa aula, foi uma aula pesadona que eu escrevi com coração mesmo, mas vai ficar de você. Vou já subir para o YouTube nesse formato. Se assistir no celular vai ver assim, se assistir no computador vai ver assim. Mas o que importa é que o conteúdo realmente foi separado com muito valor e vontade de fazer vocês enxergarem que vocês não estão mais só. Tá bom? Um abraço. Ajudem os colegas de vocês também. Compartilhem isso. Eles têm que entender que eles não estão doidos, né? Porque às vezes tu acha que tu tá doido, acha que não é verdade. Não, tu não tá doido não. Existe um porquê. Esse porquê tem vários fatores, tá? Mas a gente vai quebrar todos e rapidamente entregar uma coisa sólida para vocês e um posicionamento de mercado que vai... não vou mais errar. Não, vai errar. Mas o erro vai ser uma métrica. Tu vai saber aonde consertar e aí vai ter que fazer uma força para ignorar algumas pessoas que não estão sabendo disso, né? Nem sabem. Então nem dá para tu cobrar dele. Tá falando besteira. Não precisa te desgastar para fazer dar a entender. É uma coisa muito aprofundada e para ti que tá te dedicando a uma semana, 2, 1 mês, 3 vezes, olha, tu tá muito à frente em relação
ao aprofundamento daqueles pontos. A pessoa não está. Então, não é normal que ela alcance isso. Tá? É algo novo, como eu disse para vocês. A gente ainda está com um desvio de atenção muito grande por esses contextos que a gente tem. Tá bom? Então, obrigado. Até amanhã, quarta-feira. Né? E se inscreva aí no link abaixo ou no link da bio do Instagram para a Semana do Estágio Trabalhista. E no dia 11 vou estar ao vivo com vocês. É gratuito, é online. Então dá para participar da onde tiver. Só doar um tempinho. E com certeza vai trazer bastante frutos. Bom, beijo.